Olá pessoal, eu sou o Ader, eu sou ator e sou preparador de atores iniciantes para a TV. Vamos falar um pouquinho sobre concentração na frente da câmera. É muito importante que você tenha uma concentração bem bacana na frente da câmera, principalmente que você está iniciando. Então não adianta você querer fazer de qualquer forma, desconcentrado, entendeu? Se for uma coisa de humor, até dá para você brincar um pouco mais. Mas se o personagem for denso, aí a concentração tem que ser ainda maior. Então você tem que ficar concentrado na frente de uma câmera. Você não pode fazer de qualquer forma, porque aí o seu trabalho vai ficar ruim. Então, concentre-se quando você estiver na frente de uma câmera. Não fique brincando na frente de uma câmera. Tá? Fique concentrado para que você passe verdade na hora de uma interpretação. Não adianta você querer fazer de qualquer forma. Ah, Ader, eu sou muito tímido, eu não vou conseguir me concentrar. Vai conseguir se concentrar se você tiver se preparado antes. Entendeu? Para isso existem cursos para você fazer. Você se prepara para você, quando estiver na frente de uma câmera, nada te derrubar. Então, gente, a concentração é fundamental. Você precisa estar consciente de que isso é muito importante. Por quê? Porque você vai ter várias pessoas dentro de um estúdio de televisão, tanto numa gravação de novela, quanto numa gravação de comercial. E aí, se você não estiver concentrado, você dança. Não vai fazer uma cena bacana. Vai esquecer texto. Vai ter uma opção de problema, você não vai conseguir passar emoção nenhuma. Então se concentra, gente. Se concentra, tá? Porque você concentrado é meio caminho andado para você não ser derrubado na hora de uma cena. Para você não fazer uma cena ruim, tá? Então a concentração é fundamental. Você vai, como eu te falei, vai ter várias pessoas dentro do estúdio. Isso vai dispersar se você não estiver concentrado. Na hora que você estiver ali, esteja presente na personagem para fazer aquela cena. Porque é fundamental que você consiga convencer quem está lá do outro lado. Então não adianta você fazer sem concentração, porque aí não passa nada. Tá? E aí você não é mais chamado. Esse é o problema, e você não é mais chamado. Então se concentra, gente. Concentra antes de uma cena, dá uma lida no teu texto antes. Se tiver outro ator lá, você vai contracenar, passa com esse outro ator o texto, tá bom? Bate um texto com ele antes, para entrar em cena pleno, para entrar em cena confiante, já saber o ritmo do outro ator, já saber qual é o ritmo que vocês vão imprimir na cena, que tipo de contracenar você vai fazer com ele, como você vai contracenar com esse ator, entendeu? Porque existem energias diferentes dos atores, existem ritmos diferentes na cena, e aí você vai achar o ritmo certo da cena junto com o outro ator que você já está batendo o texto com ele. Fica concentrado, não fica disperso, entendeu? Que aí vai te atrapalhar, principalmente vocês que são iniciantes, gente. Gente, eu comecei como vocês. Eu não tinha feito nada e eu fui uma pessoa extremamente concentrada. E um ator bem mais velho do que eu falou, se você estiver concentrado, Ader, nada te derruba na cena. E eu vi isso na prática. Então eu comecei como vocês. Agora eu estou passando isso para você ficar concentrado, para não ter problema de você ficar desconcentrado na frente de uma câmera. Entendeu? Você tem que estar inteiro na hora que você está interpretando. Então, procura ficar ali no seu cantinho, trabalhando seu texto, lendo seu texto na hora, um pouquinho antes de entrar em cena. E aí você começa a ter mais concentração. Entendeu? Não fica só conversando. Eu estou falando isso porque vocês estão iniciando. Esse é para atores e atrizes iniciantes. Então, quanto mais
concentrado você tiver para aquela cena, melhor você vai fazer aquela cena. Entendeu? Você chega uma hora antes, pelo menos, na hora de gravar. Por quê? Porque você chega tranquilo, não chega ansioso, aquela ansiedade começa a misturar com nervosismo, aí você fica nervoso, você vai gaguejar na frente da câmera e aí não vai fazer nada direito. Então chega antes, toma uma água, senta, dá uma lida no seu texto, fica concentradinho, entendeu? Para depois você entrar em cena e fazer bonito. Que é isso que vai fazer os diretores te chamarem várias vezes. Não perde uma oportunidade. Quando você estiver se desconcentrando, se liga e volta a se concentrar. Entendeu? Porque aí você consegue fazer bonito na hora na frente da câmera. Porque você está seguro e está concentrado, dificilmente vão te derrubar. Porque você já veio com aquele estudo lá de casa, você já estudou aquele texto. Você já trabalhou aquele texto, entendeu? E aí, esse trabalho vai te ajudar na hora que você fizer a cena, se você estiver concentrado. Não adianta ficar pensando em outras coisas. Entrou ali dentro, gente, do estúdio, pensa só na cena. Esquece o mundo lá fora. Esquece o mundo lá fora. Já começa a esquecer quando você chega. Você chega na maquiagem, você já começa se concentrando. Chega no figurino, começa se concentrando já ali. E aí você vai para a sala dos atores, começa a ler o texto. Se você está fazendo uma novela, né, você tiver outro ator, se estiver fazendo um comercial, tiver uma outra atriz ou ator, e aí você bate o texto com ele. Isso vai te ajudar muito. Porque aí você vai entrar concentrado. Porque, gente, é muitas pessoas correndo para lá e para cá, troca de roupa 12, troca de roupa 13, troca de roupa 14, a cena 15, a tua cena pode passar para a última que era a última, pode passar para frente. E ó, vira uma loucura se você não estiver concentrado, você que está começando. Com o tempo, você sempre tem que estar concentrado, mas com o tempo é mais light, é mais tranquilo, mas no início é importante que você esteja muito concentrado na hora, para não ter problema, entendeu? Porque aí você vai conseguir convencer. E aí vão te dar mais atenção também. Pô, esse cara está concentrado, olha só. Pô, é profissionalismo. Você já começa ali com aquele seu profissionalismo. Está no início de carreira, mas já vai mostrando o profissionalismo. Já vai mostrando que você quer aquilo, que você quer levar a sério. Não é ficar disperso. Ficar disperso não vai te levar a nada. Entendeu? Então, gente, pega outro ator, bate o texto com ele. Eles vão bater o texto com você. É só você pedir, gente, eu tô querendo bater o texto com você. Pô, você pode passar o texto comigo? E vocês passam o texto. E aí vocês vão se descobrindo, vão entender, porque são pessoas diferentes. Você está na personagem que é novo para você. Né? De repente você está começando ali, naquela hora, é novo para você. Entendeu? E conforme for, ele vai ficando mais orgânico dentro de você, essa personagem. Mas se você já for batendo o texto com outro ator e já for descobrindo o ritmo dele, como é que ele vai dar aquela deixa, como é que ele vai interpretar, como é que ele improvisa, porque tem muitas horas que vai improvisar. Principalmente se for uma novela. A novela vai improvisar bastante. E aí, na improvisação, se você não estiver concentrado, você dança. Que fica com aquele texto na cabeça, só o texto. Não, pensa na cena, pensa no contexto. O que está acontecendo naquela cena ali? Naquele contexto. O que aquela personagem está dizendo? Pensa nisso e se concentra. Entendeu? Tem hora para você comer num set de gravação, aí você come, normal. É hora que você relaxa mais. Tem hora para você conversar com alguém, mas tem hora para você ficar concentrado. Principalmente quando você chegar e começar a entrar naquele ritmo do trabalho que você vai fazer. Começar a entrar no seu dia de trabalho. Aí esquece tudo lá fora. Os problemas não podem ser levados para dentro do estúdio. Senão você vai errar, o diretor vai ficar muito chateado com você. E aí podem até tirar você da cena. Tá? Então, para que isso não aconteça, eu já estou falando para vocês,
para você ficar concentrado. Chegar lá e já começar a respirar aquele ar, entrar naquele clima que vai ser anterior à sua entrada no estúdio. Entrou no estúdio, gente, é concentração total. Você pode ver que qualquer estúdio tem escrito silêncio. Por quê? Porque é concentração, tem que ficar concentrado. Não pode fazer barulho. O barulho é só da cena, o barulho é só dos atores. E o diretor orientando você. Entendeu? O assistente de direção também. Então, gente, é concentração total. Entendeu? Não vacila nisso para você não fazer uma cena feia. Você já preparou tudo. Você vai errar na hora de entrar no estúdio ou antes de entrar no estúdio? Não. Fica concentradinho, fica ali no seu mundo, tranquilo. Procura conversar com outro ator sobre a cena, se você for fazer uma cena junto com ele. Bate esse texto com ele, ele não vai se negar. Ele não vai se negar. Vários atores, olha, gente, eu comecei lá em 92 no Rio de Janeiro e já fiz vários trabalhos, muitos trabalhos, e não teve um ator que não quis passar um texto comigo quando eu pedi. Não teve um. Não fica sem jeito, porque você está começando agora, é normal, você às vezes pode ficar um pouco sem jeito, mas não, gente, fica tranquilo. E outra coisa, você tem que passar emoção. Então, quanto mais dentro da cena você tiver, mais você vai conseguir, dentro da personagem, mais você vai conseguir passar a emoção. Mais você vai conseguir convencer. Entendeu? Então, gente, pelo amor de Deus, não vacila nisso. Não vacila nisso. A concentração é muito importante e você vai conseguir se sair muito melhor. Ah, mas tem gente que não fica concentrado, fica conversando. Há quantos anos de carreira o cara tem? Estou falando para você que está começando. Quanto tempo de carreira essa pessoa tem que está mais dispersa? Para ele é tranquilo, para você não é. Não é como você está no sofá da sua casa, para ele é. Dependendo do ator, entendeu? Agora, se ele estiver mais concentrado, melhor ainda. Melhor ainda, porque ele vai fazer uma cena ainda melhor. Então, não é para ser antipático. Não, é que você está ali concentrado, procurando ler aquele texto um pouquinho antes. Né? Se o texto não tá, se é muito texto, dá uma lida. Se é pouco texto, às vezes já está tranquilo, então você nem precisa ler. Mas se é muito texto, dá uma lida antes. Dá uma lida. Fala para ele passar o texto com você. Sem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Entendeu? E aí você começa a entrar naquele clima da cena que você vai fazer. Já começa a estar preparado para quando chamar, o diretor chamar e anunciar que você vai entrar no estúdio, você já está totalmente preparado, está totalmente concentrado. Tá? É muito importante, gente, porque eu vejo, ao longo da minha carreira, eu vi vários atores dançarem porque estavam completamente desconcentrados. Então aí ele, quando foi entrar em cena, ele desconcentrado não conseguia fazer nada direito. Por quê? Porque ele ficou disperso, ele ficou brincando, e principalmente se é novo, né? Você está iniciando. É um mundo novo. Vai ser um mundo novo para vocês. Então eu estou orientando vocês para não caírem nessa arapuca de ficar desconcentrado. Concentração é importante. Em todo lugar, concentração é importante. Entendeu? Se você estiver, por exemplo, no teatro, você tem que estar concentrado na coxia. Para quando você chegar no palco, você arrebentar. Você na coxia já começa concentrado. É como eu falei para vocês. Um ator bem mais velho do que eu, quando eu iniciei, porque eu era como vocês. E quando eu iniciei, ele me falou, se você estiver concentrado e seguro no seu texto, nada te derruba, Ader. Você vai tranquilo. Você vai passar o que você veio aqui para passar. Entendeu? Você vai conseguir interpretar com verdade.
e convencer. Então, gente, na televisão é muita correria, é fast, fast, fast. Então, muito cuidado, a correria pode te atrapalhar. Então, você já se policia para você estar concentrado na hora que você for fazer uma cena. Entendeu? Para você conseguir fazer bem feito. Para nada te atrapalhar. Gente, você tem a sorte de que eu estou te falando isso antes. Porque eu tive que aprender fazendo. Eu estou te avisando para você já ir concentrado. Já começa a entrar naquela personagem. A personagem, você já começa pelo jeito que essa personagem anda. Às vezes é um jeito que tem que ser diferente do seu. A psicologia dele, como é que ele pensa, entendeu? Já criou todo aquele mundo. Agora a concentração é fundamental, porque aí você vai para a cena, aí você se diverte em cena. O que se diverte em cena é fazer com verdade, é fazer convencendo quem está assistindo, entendeu? Aí é a hora. Porque aí você está concentrado, você já está na personagem, aí você já pode até colorir mais aquele seu trabalho, deixar ele melhor ainda. Porque isso vai te ajudar. Não é fazer de qualquer forma. E lembre-se, gente, principalmente no começo, as pessoas estão de olho em você. As pessoas vão querer saber se você é um ator comprometido, ou se é um ator que está fazendo só por vaidade, só para glamour, ou se você não está nem aí com a profissão. As pessoas vão saber quando você está comprometido com aquele trabalho. Tanto por você chegar com o texto totalmente em cima, quanto você está concentrado e mostrar concentração. Eu posso dizer isso, gente, de carteirinha, porque eu vi vários atores de muito nome e eles estavam concentradíssimos. Tem ator que ele entra, ele já sai do figurino já na personagem. Ator de grande nome. Eles já vão na personagem. Quando chega no estúdio, eles já vão caminhando na personagem. Já não é mais ele. Por quê? Porque ele está concentrado. E são de grande nome no cenário. E aí? Entendeu? Eu já trabalhei com vários deles e nunca me negaram passar um texto comigo. Eles me pediam também para passar lá. Vamos passar um texto? Eu passo. E eles passam também. Não tenha vergonha disso. Como é que eu vou me concentrar se eu fico nervoso? Se você já estiver preparado para entrar no estúdio, na frente de uma câmera, não vai ter problema. Então faça seus cursos. Faça seus cursos. Se prepare para fazer bonito, para não ficar sendo mais um na frente de uma câmera e não fazer nada direito. Se prepara, porque é importante, gente. Se preparar é importante. Entende? E aí, você vai conseguir fazer bonito lá na frente da câmera. Atuar com verdade. Entendeu? Mas eu vou ficar nervoso porque eu estou começando. Gente, todo mundo teve um começo. Ficar nervoso é diferente de ficar ansioso. Se você está concentrado, o seu nervosismo vai diminuir. Seu nervosismo vai diminuir se você estiver concentrado. E você passa também a ficar ansioso. Ansioso, você não erra. Você fica com aquela ansiedade, mas você não erra, porque você está começando, é normal. É normal. Entendeu? É normal. Eu era um pouco como vocês. No começo dava ansiedade, mas eu não ficava nervoso porque eu chegava muito concentrado. Muito concentrado. Na condução que eu estava indo, eu já estava me concentrando, lendo o texto, passando o texto na minha cabeça, vendo o que eu ia fazer, pensando, e tudo que eu estudei antes em casa, porque o estudo é prévio. É tudo antes, é tudo em casa. E aí você vai estudando, para quando você chegar lá, você conseguir fazer um bonito trabalho, mas com concentração. Sem concentração, principalmente vocês estão começando, você dança. Vai ficar feia a cena.
Não vai convencer ninguém. Então, gente, pelo amor de Deus, não caia nessa bobagem. Não caia nessa bobagem, gente. Se concentra. É importante que vocês estejam preparados, concentrados na hora de fazer uma cena. Entendeu? E como é a concentração? Desde que você entrou no estúdio, você vai para a maquiagem, você está conversando, mas você tem ator que está com o texto lendo ali na maquiagem, no figurino, bota o texto ali, não larga o texto que vocês estão começando, vocês podem se sentir inseguros na hora. Aí, na hora de você ir para o estúdio, você coloca o texto no bolso e vai. Agora, e se for um personagem mais complicado, um vilão, por exemplo, é mais complicado ainda se você não estiver concentrado, porque você tem que ter mais material para mostrar ali na hora que você for fazer aquela interpretação. Porque o vilão não é fácil fazer. Ele é muito mais gostoso de fazer, porque você tem muito mais material para mostrar, para ter trabalhado esse vilão, entendeu? Não é só decorar o texto. Decorar o texto, várias pessoas sabem decorar um texto. E aí? Decorou o texto, chega lá, não passou emoção nenhuma, não passou sentimento nenhum, acabou. Acabou. Entendeu? E aí, fica mais difícil para você já no começo. Então você já vai concentrado. Se concentra antes de entrar no estúdio. Entendeu? Você vai trocar algumas vezes de figurino. Às vezes você vai mudar até a maquiagem, porque o cabelo tem que estar molhado para uma cena. Então, se você estiver totalmente desconcentrado, pior, você já sai do estúdio concentrado. Você não é mais você. Entrou ali, não é mais você. É a personagem. É a personagem. É ela que tem que prevalecer e não você. Entendeu? Esquece você naquele momento. Ali você não é mais você, você é a personagem. Inclusive, vocês que são tímidos, eu vou dizer, isso vai te ajudar, porque não é mais você, é uma personagem. Então, se você estiver concentrado, vai ser mais fácil ainda para você interpretar na hora lá o seu texto. Entendeu? Porque é uma personagem. Ele tem uma vida própria. Você vai emprestar as suas emoções, o seu corpo, para essa personagem, mas não é mais você. E isso te ajuda. Se você é tímido, quer saber se você é tímido, é uma ajuda para você. Você entender que já não é mais você, é uma personagem. Nessa hora, gente, não pode vacilar. Nessa hora não pode vacilar. Você está ali, na cara do gol, você chegou para fazer seu primeiro trabalho, por exemplo, ou lá no início, e fazendo os seus primeiros trabalhos. Não pode vacilar. É isso que vai fazer você continuar. Existem os atores que chegam, se queimam e somem. E existem os atores que chegam, marcam e ficam uma vida inteira. É por isso que eu estou 32 anos na profissão. Porque eu mostrei trabalho e mostrei que eu estava comprometido. Não é pelos meus belos olhos ou meu cabelo grisalho, não. É porque eu estava comprometido. É porque eu estava fazendo e mostrando trabalho. Eu fiz muita coisa, gente, muita coisa. Eu fiz centenas de comerciais de televisão e dezenas de novelas. Eu participei de muita coisa, eu fiz muita coisa. Então eu vi muita coisa, eu estou passando para você o que realmente eu vejo. Agora, aos poucos você vai diminuindo um pouco a concentração, não vai ter aquele nervosismo do início, não vai ter aquela ansiedade, porque você já tem mais estrada, mas sempre comprometido, gente. Sempre comprometido. Concentra, que vai ficar até mais bonito. Sabe por quê? A gente não tem tempo de estudar texto em televisão. O texto é dado muito em cima. Entendeu? Muito em cima. E às vezes, raríssimas vezes, você vai ter um texto que você vai poder estudar com bastante tranquilidade. Então eu posso te dizer que vocês não vão chegar lá 100%. E se você estiver desconcentrado, aí é pior ainda. Entendeu?
Porque vocês não vão chegar 100%, o texto é dado muito em cima, você não tem o texto, um tempo hábil para estudar. Não é que nem no teatro, por exemplo, não é que nem num cinema, que você tem todo um preparo, você tem ensaios e mais ensaios, você tem todo o preparo para você chegar na hora e você fazer bonito. Não, não é. Na televisão é tudo rápido, fast. E outra coisa, tem textos que chamam adendo, que vão entrar sem você ter estudado ainda. Olha, entrou um adendo, você tem que pegar, estudar o texto e fazer. Porque o autor escreveu uma outra coisa que não estava naquele texto que você levou para estudar. Quando você tem tempo de estudar, já é complicado, que você está começando. Se você não tem tempo, pior ainda, se você não tiver lá na cena direitinho, na personagem, concentrado para fazer bonito. Então não vacila, gente. Não vacila, porque isso é importante. É importante que vocês saibam que sem isso vai dificultar em muito a sua interpretação. Início de carreira, gente. As pessoas não querem saber se você vai errar porque está no início. Entendeu? Elas querem saber que você faça. Não importa se você está no início, não importa se você já tem alguma experiência. Você tem que fazer, porque o diretor, principalmente em novela, tem muitas cenas para gravar no dia. E se você começa a empacar, você atrapalha o processo, o cronograma dele de gravação. Entendeu? E aí é pior. E aí ele vai ficar mais chateado com você. Então, pelo amor de Deus, gente. Essa palavra é fundamental. Concentração na hora de fazer um trabalho. Tá? Porque senão não te chamam mais. Você mostra que você está ali para fazer a cena, que você está comprometido. E observa, gente, observa tudo à sua volta, tudo à sua volta. Você vai ver os atores ali, você vai ver muitos concentrados, entendeu? Já na personagem, até falando pouco às vezes com você. E você entenda isso, não é arrogância, é porque ele está na personagem, ele está concentrado. Eu não vou citar nome, mas eu vi atores que você não consegue nem falar com eles quando ele está caminhando para o estúdio, porque ele nem fala com você, ele já vai direto. Ele vai direto. Ele já não é mais aquela pessoa. Ele é aquela personagem. Entendeu? E é importante que vocês saibam disso. Importante que você consiga entender. Porque aí a sua interpretação vai ser mais realista, mais naturalista. O que é uma interpretação realista? Realista é fazer com verdade. Naturalista é com naturalidade. Entendeu? Naturalidade nos gestos, na sua expressão, na sua fala. Isso tudo você aprende em curso. Você aprende se preparando e vendo também. Então, se você tiver oportunidade, não desperdice essa oportunidade. Porque aí vai ficar ruim para você se você desperdiçar essa oportunidade. Entendeu? E eu não quero que você desperdice a oportunidade, eu quero que vocês aproveitem a oportunidade. E não se abatam se alguém for meio rancoroso com você, ou meio antipático, porque às vezes ele está concentrado para fazer a personagem dele. A personagem dele é mais importante naquele momento do que falar com você ou com qualquer outra pessoa. Tá? Então, gente, se concentra, é muito bom você chegar na frente de uma câmera concentrado inteiro. A pessoa vai acreditar em você, você vai passar mais verdade. Não vai ter problema, não vai ter problema. Porque você já estudou previamente aquele texto. E você sabe o que você vai fazer. Isso se você estiver preparado para chegar na frente de uma câmera. Por isso você tem que se preparar. Não é chegar lá e fazer.
tá? Não é simplesmente decorar um texto.